Eu sou poeta e tem dias que eu me acordo prático. Tem dias que eu desperto otimista e tem dias que eu me acordo totalmente irritado. Tem dias que eu falo. Tem dias que eu só escuto. Eu mudo de opinião. Mudar de opinião é sadio. Eu já disse aqui que eu nunca ia usar óculos mais. Tô usando de novo. Não é mentira. Eu acho que é criatividade. Reagir aos fatos, ser imprevisível. Eu falei que não ia fazer mais minha cabeça, escrever palavras na minha cabeça. Voltei a escrever palavras na minha cabeça. Eu não sou uma múmia para ficar cheirando mal. Experimentar é o único caminho para se encontrar o entendimento. Eu adoro uma frase do Jorge Lima, Máquina. Como conhecer as coisas se não sendo-as? Me experimente. Bem-vindo à Máquina! A máquina está aqui para fuçar teu consciente, provocar teu inconsciente, promover a discórdia familiar. Deixa aí. Sim. Não, o que a gente quer, eu acho que é inspirar a esperança. A esperança é base de tudo. Sem esperança não há generosidade, a pessoa fica avarenta. No trabalho, máquina, se a pessoa está pressionada ou ameaçada a ser demitida, ela não vai trabalhar bem. Sem esperança nada funciona, sem esperança não tem perdão. Sem esperança, o amor, ele só fica recuando como um caranguejo ao passado. Eu quero esperança, eu quero ensinar esperança para essa máquina. Vem! Nossa, que tranquilidade! É a primeira convidada que não se assusta comigo. Raquel Pacheco, aos 17 anos, largou a vida confortável no interior de São Paulo, adotou o pseudônimo de Bruna Surfistinha e mergulhou no que ela mesma chama de difícil vida fácil. Tornou-se celebridade na internet em 2005, com um blog em que contava sua rotina de trabalho como prostituta. Recebia cerca de 10 mil visitas mensais. Nesse mesmo ano, foi lançado o primeiro dos 3 livros sobre sua vida, O Doce Veneno do Escorpião, O Diário de uma Garota de Programa, escrito pelo jornalista Jorge Tacchini e publicado em mais de 20 países. A vida de Raquel ganhou também uma versão para o cinema em 2011. Quem interpretou o papel de Raquel foi a atriz Débora Seco. Hoje está casada com um de seus ex-clientes, é escritora e trabalha como DJ. Bem-vinda! Obrigada. Nada te assusta mais na vida? Não, já passei por tantas coisas, poucas e boas, que não me assusto. É difícil me assustar. Mas quando criança tu tinha isso, aquela curiosidade do medo? Tinha. Quando eu era criança, Tu acreditava em muito medo. fantasma, por exemplo? Eu via espíritos quando eu era criança. Mesmo? Isso me assustava bastante. Então, o escuro, eu morria de medo de escuro. Não dormia no escuro, tinha que ter uma luz acesa para eu conseguir dormir. Então, eu era uma criança que me assustava bastante com as coisas eu era uma criança, fui uma criança muito estranha, assim, porque eu achava o mundo ao meu redor muito estranho. A vida muito estranha, os adultos muito estranhos. Eles continuam sendo. Continuam, pois é. Mas então, por isso mesmo, eu fui uma criança muito sozinha, mas porque eu queria ser sozinha no meu quarto. Mas será porque não confiava em ninguém? Eu acredito que sim. Até hoje é muito difícil eu confiar em alguém. E tanto que quando eu considero alguém como amigo, essa pessoa pode se considerar como amigo mesmo, porque eu escolho muito bem as minhas amizades. Essa desconfiança que eu tenho em relação às pessoas é muito grande. Alavanca, testa alavanca, Raquel, vem. Contradições. Quais são as maiores contradições da sua vida? Contradição mesmo. Aquilo que eu sinto, por exemplo, que tu tem 2 personalidades, Raquel e a Bruna.
Isso é uma contradição. Total. Uma parece uma dona de casa, quer ser psicóloga, ter filhos e tal. E a outra, alucinada, visceral, a fim de expor seus pensamentos, seus desejos e nem aí para os outros. Como funciona? Somos duas pessoas em uma. A Bruna é meu alter ego total e a prostituição, acho que a maior contradição nisso tudo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça, assim. A gente E nota. eu acabei escolhendo, optando por uma profissão, a prostituição, que você pode ser qualquer coisa menos tímido, uma pessoa tímida. Por exemplo, na casa onde eu trabalhava, a maioria das meninas, elas trabalhavam com a barriga se mostrando, né, se exibindo. Então, com shortinho curtinho, barriga de fora, o peito aqui quase no rosto, né, que levantava até onde não podia mais. E eu não, eu sempre ficava com vestidinho, escondendo as minhas, né, o máximo que eu mostrava era a perna, mas não toda. Então, eu me apresentava aos clientes já demonstrando uma timidez. E os primeiros, na primeira semana, eu tinha vergonha até de tirar a roupa, de ficar pelada na frente deles. Então eu tinha todo um jeito, eu tinha 17 anos, então eu tinha ainda não tinha colocado silicone, então eu tinha um corpo muito de menina, de adolescente mesmo, e era tímida. E isso eu acho que chamava muita atenção deles. Conta aí, como é que você veio parar aqui nesse espelunco? Que cara e pinta de garota de programa você não tem. Eu sou menina, Janine. Se você me disser que é virgem, eu acredito. Uma mesmo teu nome, neném? Fala. Bruna. Bruna. Meninas! Ai, esses caras não dá. Você, cliente. Ai, filha, pega o kit. Eu nunca fui a menina mais bonita das casas onde eu trabalhava, mas eu sempre tive um marketing, assim, meu, pessoal. Então, eu prestava muita atenção na atitude das meninas para que eu tivesse um diferencial. Para não repetir. Aí eu observava como elas se apresentavam aos clientes, porque era uma de cada vez, né? Eu não trabalhava em boate, eu trabalhava numa casa. O que o cliente gostava ou não gostava. E aí eu criei uma frase minha, que era: oi, eu sou a Bruna e faço tudo o que você quiser. E isso, faz tudo o que você quiser, isso o homem ficava doido. Ah, máquina, mas o homem fica doido. Não diz isso pro homem, máquina. Olha aí, me aceito impura, me gosto com pecados e há muito me perdoei. Marta Medeiros. Tem alguma contradição na tua vida de casada? Porque tu tem todo um staff, tu tem toda uma trajetória, tu tem toda, eu acho que um passado. Tu é mais recatada na vida de casada? Como tu funciona? Como lida com isso? Não, eu aprendi muito na prostituição, assim, a me liberar, né? Me libertar sexualmente, assim, aprendi muito. Então eu trouxe isso pra minha vida de casada, de mulher casada, de topar fazer tudo na cama, de não cair na rotina, na vida, Mas tu é aquela vida pessoa, sexual da rotina. tu é aquela pessoa que quer dar o prazer primeiro ao teu marido, pra depois ter o prazer? Não, eu sou egoísta, eu penso primeiro em mim sempre. E eu acho que as mulheres têm que ser assim, tem que primeiro gozar pra depois fazer o cara gozar. Eu acho que é uma boa regra, porque aí não vai ter nenhum impasse, né? Ele vai acabar gozando uma hora. Pra homem é mais fácil, né? É muito importante entender que a tua trajetória teve bullying, teve desajuste, teve, de uma certa forma, toda aquela incomodação. Tu não é entendida na escola, tu não é entendida até no teu ambiente familiar. E tudo tem muito a ver o sexo, né? Porque... O sexo é uma vingança ao bullying? Porque Por quê? eu quis mostrar para as pessoas que fizeram bullying comigo na escola que eu consegui sair do meu casulo e conseguir o meu espaço, enquanto eles não. Aquilo que era usado para discriminar,
tu usou pra se sobressair. Foi. É tipo usar o veneno como cura, como antídoto. Exatamente, porque até assim, eu teve uma época que eu xeretei no perfil do Facebook de várias pessoas, né, que estudaram comigo, que fizeram mal pra mim, pra ver como elas estão hoje em dia. E nenhuma conseguiu atingir o sucesso, todo mundo desconhecido Tu foi na lá carreira que mexer no Facebook? eu fui fuçar pra ver Quantas como eles pessoas estão. tinham nessa lista negra? Umas 10? Mais, umas 15 pessoas, assim, pelo menos. E as pessoas tentam te adicionar como amiga e tu diz, não, nunca será. Não, ainda ninguém tentou me adicionar. Não, eu já recebi e-mail de uma menina que estudou comigo na época. Pedindo perdão? E eu nem respondi, não me deu esse trabalho, assim, de responder. E o bullying que eu sofri é muito louco, porque eu fiz sexo oral com o menino, né, perto da escola, e isso vazou, e as pessoas começaram... E aí eu comecei a pensar assim, eu nunca sentei, na época, tinha várias meninas que na hora do recreio sentavam, se esfregavam no colo dos meninos, eu nunca tinha feito isso. E eu fiz sexo oral. E pra mim era uma coisa tão normal, sabe? Assim, eu sempre lidei, desde criança, inclusive, assim. Eu tenho consciência. Eu comecei a me masturbar muito cedo. Eu tinha 5, 6 anos. E tinha um programa na TV, eu não sei se posso falar. Pode, é evidente. Era o Rá-Tim-Bum. Não, tu não se masturbava com o Rá-Tim-Bum. Não, calma. Tinha um quadro que eram os menininhos tomando banho. Você lembra disso? Sim. E apareceu o pintinho dos meninos, né? Não acredito, Raquel. Mas eu já tinha consciência, assim. Então, a minha cama tinha aqueles... Como que chama? Nos cantos da cama. Sim, tu ficava a se madeirinha. roçando. Eu ficava sentada assistindo no meu quarto, me masturbando. Ela aí, se masturbava com o castelo Rá-Tim-Bum. Vendo o pintinho dos menininhos. Não era o ratinho do Rá-Tim-Bum, né? Pelo menos. E aí, o bidê também. Quando eu descobri o poder do bidê... Porque quando, até uma certa idade, minha mãe me ajudava a me limpar. Mas aí eu descobri que aquele jato de água no bidê me dava uma sensação diferente. Vamos puxar a alavanca juntos? Vamos. Com toda a delicadeza. Nossa, é o vazio. O vazio. O que te dá saudade? O que representa a ausência pra ti? Minha família, porque até hoje eu não tenho contato com ninguém, eles não me aceitaram, meus pais não me... Minha família considero minha mãe e meu pai, né? Assim, os tios, tudo já dispensei. Mas minha família, meu pai e minha mãe, eles não me perdoaram, não conseguiram me perdoar, não conseguiram entender o porquê que eu saí de casa com 17, e eles me culparam muito. Né? Por várias vezes eu tentei esse contato, não consegui esse perdão, então esse é meu vazio. Tu imagina o reencontro com a família? Como que tu imagina? Tu imagina que aconteça, por exemplo, no teu aniversário? Tu deve idealizar esse encontro, quer saber como que tu vê? Eu já imaginei bastante. Já imaginei de encontrá-los por um acaso. Na rua? Na rua, no shopping. E já imaginei também um encontro marcado mesmo, assim, de eles entrarem em contato, olha, vamos nos encontrar tal hora, em tal lugar. Eu cheguei a falar com a minha mãe algumas vezes, mas ela sempre fria. Fria comigo. O quê? Oi, tchau. Não se refere a mim como filha, é só apenas como Raquel. Oi, Raquel. Não chama meu pai como, seu pai. É com o nome dele. Não pergunta, não tem interesse de saber como eu estou. Que tortura psicológica. Então, é essa frieza, assim. Acho que uma das coisas, assim, houve uma crise de geração muito grande. Porque quando eu cheguei na minha família, o meu pai já tinha 47 anos, as minhas irmãs já eram adolescentes, quase adultas. Então houve essa crise de geração. Os meus pais, os dois foram criados, cresceram no interior, em famílias mega religiosas. Meu pai foi o primeiro e único homem da minha mãe, numa época em que andar de mãos dadas na pracinha do interior já era um absurdo.
E aí, e eu sou da geração da fase de sair pra ficar, pra beijar várias bocas e voltar pra casa. O que é a máquina? A máquina começou a opinar, a optar. Só eu vejo, tu vê. Ai, vida é bela. Next time. Por que a vida é bela é tão importante pra ti? Esse filme marcou muito, porque eu assisti, já tinha saído de casa, eu assisti sozinha, num domingo, e me marcou muito porque foi um dos filmes que mais me fez chorar. Eu acho que por conta desse pai protetor, que protege o filho até o último momento da verdade, mas que não quer que o filho descubra qual é a realidade, assim, essa proteção que eu não tive, né? Então eu assisti com esse olhar, assim, esse pai Ninguém que eu nunca queria. te protegeu, né? Eu não tive um pai herói, não mas tive. tu teve que criar uma fantasia pra dizer que a tua vida é bela. Tu Sim. foi o teu próprio pai. Sim, com certeza. E na verdade não é nada bela. Eu vejo Só- minha só vida tu como sa- bela, porque eu sempre. Acho que Porque tem a a coragem, a minha superação. determinação e assim, eu Mas vejo que Raquel. muitas pessoas, elas deixam de fazer o que elas querem com medo do que as pessoas vão achar, do que a sociedade vai achar. E eu não, então assim, se eu tenho tudo na minha vida foi assim, eu tô com vontade de fazer isso, eu fui lá e fiz, sabe? Mas podia ter dado tudo errado. Podia. Isso que eu tô tentando te dizer. Hoje tu carrega essa sensação de superação. Deu certo. Deu certo, a gente tem o final. Literalmente, Ó, Raquel deu certo, né? Raquel Pacheco tá aqui, faz sucesso, É. conseguiu sobreviver. Mas tu teve grandes chances de afundar no inferno. Total. Como Quantas quase Raquéis tive. ficaram no inferno? Como quase tive, né? Assim, eu tive o período das drogas, que eu era viciada em cocaína, que fui parar no hospital entre a vida e a morte, que foi o momento que eu percebi, não, eu só tenho eu na minha vida, assim, que eu tenho que cuidar de mim. Então, se eu quero realizar os meus sonhos, de construir uma família, de ser alguém na minha vida, depende só de mim. Eu fico incomodado, eu posso estar errado, mas eu fico incomodado que parece que tu teve uma vida altamente contraditória, que tu fala dos teus vícios, que tu não tem medo dos preconceitos, e tu quer se converter a uma imagem mais puritana, uma imagem mais socialmente aceita. Por que isso? Tu quer se converter a isso? Tipo, por que tu não continua trabalhando com essa esfera da Bruna Surfistinha pra tirar a hipocrisia do sexo? Não, mas assim, eu tô investindo num sex shop, já comecei a fazer vários eventos, assim, então, eu chamo de chá erótico. Então, eu reúno uma mulherada, vou até elas, converso sobre sexo, tiro qualquer dúvida que elas têm, dou aula de strip, de dança no colo, de como seduzir o homem, de como não cair na rotina sexual. Vendo os produtos eróticos também, que até é uma coisa que todos os produtos que eu vendo, eu testei todos. Nossa. Tem vários produtos assim que não fez efeito nenhum, que são vendidos como, esquenta. Não esquentou nada, não gelou nada, sabe? E eu não vendo. Então, assim, eu sei falar muito bem qual é a função de cada produto, Tu não em vai qual largar momento isso, então. que elas podem usar. E como também elas podem usar, levar esses produtos para a vida delas, sexual delas, sem espantar os maridos, assim, porque tem muito homem que é machista a ponto de achar que todas as mulheres têm que ser liberais na cama, menos a mulher deles.
Porque o homem, eu acho que ainda tem esse medo, assim, minha mulher não pode Onde ela ser aprendeu tão, isso? Assim, É o isso medo do acontece homem. muito. Assim, teve até uma mulher num desses eventos que contou pra mim que um dia ela chegou, começou a fazer um strip que ela tinha aprendido, não comigo, ela tinha feito um curso antes. Chegou no motel, fez um strip com lingerie bacana e tal. E o marido dela ficou puto. Onde que você aprendeu isso? É coisa de vagabunda. Qu'est-ce que vous faites? Vieux dégoûtant. Non, rien. Rien, je ne fais rien. Je garde mes distances, hélas. Je ne devrais pas le dire. C'est un secret, Madame la Marquise. Je vous aime. Comment? Je vous aime. Mais, puisque je vous dis que je vous aime... Maintenant, marchez-moi dessus. Crachez, piétinez-moi la figure. Espèce de saligo, vieux cochon, je vais vous apprendre, moi. Puisque je vous dis que je vous aime, Madame la Marquise. Plus fort. Plus fort. Venez. Il y a du monde. Se as mulheres elas precisam fazer toda uma encenação da sua sexualidade hoje, isso não motiva elas procurarem a infidelidade, outros parceiros? Olha, a mulher trai muito também, só que a diferença é que a mulher é discreta. A mulher, quando ela trai, ela não conta nem pra melhor amiga. Ela não sai contando. Diferente do homem que junta os amigos num bar e fala, ah, ontem eu comi uma loira, não sei o quê. O homem, porque o homem, ele não basta ele trair. Ele tem que mostrar isso para os amigos, assim, é o ego, tem que inflar o ego masculino, né? Homem, um quer ser mais macho do que o outro, né? Assim, ah, ontem eu peguei 3, não pegou nenhuma, mas para os amigos ele tem que contar que ele pegou 3. O homem, ele cria muitas situações para os amigos, né? Assim, eu gozo 2 vezes sem tirar. Não goza nenhuma vez, mas para os amigos ele goza 2 vezes sem tirar. E o grande problema do homem, por exemplo, que tu já deve ter passado por isso, é a questão do micropênis. Tu teve cliente com micropênis? Tive, assim, é um problema, porque é a falta de autoestima, né? Tem muitos homens que buscam a garota de programa justamente por não ter essa autoestima, seja pelo pênis pequeno, mas seja pelo corpo. Mas tem como lidar com isso? Porque tu não pode dizer que é grandalhão. Não tem como mentir, né? Porque às vezes quando tem um tamanho relativamente médio para grande, você até pode falar, nossa, é o maior que eu já vi, né? Ok. Mas no micropênis não pode falar que é o maior. Então, não tem como você mentir. E assim, eu passei até uma saia justa com isso, porque teve um cliente que eu não consegui nem fazer sexo com ele, porque a camisinha ficava muito larga. E eu até falei com ele, olha, eu tô com medo que essa camisinha saia dentro de mim, né, que não estava muito larga. Para masturbá-lo, eu tinha que fazer uma pinça, porque se eu fechasse na minha mão, escondia, não via mais. Eu tentei fechar, e eu não... Cadê? Aí eu abri e tava ele aqui dentro, então eu fiz uma pincinha para masturbar. Pra fazer sexo oral, não chegava nem no céu da boca. Meu Deus! Então, assim, e é sério. Eu fiquei com dó, eu ficava com... com compaixão. Eu fiquei com vontade de chorar. De falar, coitado desse homem. Sabe? Eu também fiquei... Pena. Vamos puxar a alavanca. Vamos. Nossa! Vem. Estamos aqui com a Raquel Pacheco para falar agora de sentido. O que te dá sentido para viver? Meu sentido de vida é buscar a minha felicidade onde quer que ela esteja sempre. Não me importar com a opinião das pessoas. Também não me importar com as críticas. Porque sou muito... Demitir o mundo. É ser eu, assim, é ter vontade e fazer. O que te enternece, que tu fica realmente comovida? Tu tem alguma declaração de amor que te deixou com vontade de chorar? Eu sou muito manteiga derretida, assim. Assisto um filme, choro. Novela, choro. Então eu tenho esse lado, mas... Tem alguma declaração do teu marido que mexeu com a tua libido amorosa?
de Pessoa, ter- ah, meu Deus, de chorar. Ele, então, ao contrário de mim, ele é romântico. Você imagina. Os opostos se Eu- atraem. é, total. E nós somos totalmente opostos. E ele? E teve esse ano, quando nós completamos 8 anos de relacionamento, ele me deu um buquê de umas flores bem exóticas, não eram simplesmente rosinhas vermelhas, mas eram umas rosas diferentes, azul, amarelas, tudo. E aí ele me contou, me explicou o que significava. Então ele comprou 8 flores de cada cor para mostrar que, né, os 8 anos juntos. E eram flores, ele escolheu justamente flores exóticas, porque a nossa relação sempre fugiu muito do convencional. do convencional, né? Então, e isso mexeu muito comigo, assim, essa coisa. Porque homem, simplesmente, é difícil, né? Homem, quando vai comprar flor, geralmente é porque fez alguma coisa errada, né? Que quer consertar. Ou tá muito apaixonado. Ou então compra, quero essa daqui, não escolhe, né? Assim, não tem essa preocupação, não, eu vou escolher uma flor diferente. Tu sempre foi muito conhecida pelo sexo. Uhum. Tu não gostaria de ser conhecida pelo amor? Acho que o sexo é mais interessante. E Melhor. quem é a máquina? Não! Terminando, contagem regressiva. A máquina vai se desligar. Pode dar teu recado final, Raquel. Bom, eu quero agradecer o convite e eu posso divulgar coisas? Tudo que tu possa então falar. tá. Tem 12 segundos. Bom, Twitter é @bsurfistinha, no Facebook tem uma página, meu site brunasfistinhaoficial.com.br. Pronto, acabou?